É necessário calcular a PMTA de uma caldeira ao fazer inspeção? Tem muitos profissionais habilitados que fazem o cálculo de PMTA toda a inspeção. Ah, é errado, Marcos? Não, não é errado. Se o cara quiser fazer, deixa ele fazer, não tem problema. Só que o cara está trabalhando de graça, não é? Isso não é o correto a se fazer. Por que não? Se você tem um prontuário do fabricante, um prontuário correto, um prontuário inteirinho, tipo com memorial de cálculo, todos os dados das espessuras mínimas, tá? Tudo certinho. Isso é o parâmetro que você precisa para monitorar a vida útil. Então eu tenho lá uma espessura mínima do tubulão de 26 milímetros, por exemplo. Eu vou lá, vou medir a espessura atual. Eu estou medindo a espessura atual, estou fazendo a inspeção. Eu acho 30 milímetros lá. Se a mínima é 26 e eu achei 30, para que eu vou calcular? Se a responsabilidade é daquele cara lá que fabricou a caldeira. E o cara tem muito mais know-how do que eu, ele fabricou caldeira. Você entendeu? Existe uma RT lá daquele prontuário, daquele memorial de cálculo. Então, o valor que eu encontrei na medição de espessura é simplesmente para eu monitorar a vida útil da caldeira. Se eu tô com 4 milímetros a mais do que a espessura mínima, cara, pode rodar a caldeira. Avaliei todos os itens, está tudo a mais, pode rodar a caldeira. Agora, vamos lá para outra parte. Eu cheguei lá para fazer a inspeção periódica e não tem prontuário. Então, se a norma exige que você tenha um prontuário, você tem que reconstituir o prontuário. Aí você vai fazer o cálculo de PMTA. Tá? Isso serve para caldeira, para vaso de pressão, para qualquer um dos equipamentos. Então, se eu não tenho prontuário, não tem como eu me basear a minha inspeção. Vamos falar aqui, ó, eu não tenho prontuário, eu achei 30 milímetros. E aí, 30 milímetros, tá bom ou tá ruim? Se eu não tenho espessura mínima para conferir, não tem jeito. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou simplesmente falar para o cliente, cara, ó, a sua caldeira tá assim, mas você não tem prontuário, risco grave iminente. Se você quiser, eu posso até reconstituir para você. Aí, mediante uma proposta, mediante um acerto comercial, porque calcular caldeira não é fácil, aí você vai fazer o quê? Vai executar aquele trabalho com base nos seus conhecimentos, com base nos itens levantados. Porque, ó, para você reconstituir o prontuário de uma caldeira, não é só medindo espessura que você vai conseguir reconstituir. Você precisa fazer dimensional da caldeira inteira, de todos os itens que você vai calcular. Então, imagina o seguinte, eu vou calcular todos os itens. Quais são? Tubulão superior, tubulão inferior, corpo e tampo. Tubos da parede d'água, tubos do coletor, de todos os coletores, frontal, traseiro, todos eles. Se tiver superaquecedor, eu tenho que calcular os coletores do super e tubulação do super. Quer dizer, olha o trabalho que dá fazer esse cálculo. Então, não faça isso de graça, pelo amor de Deus, não faça, tá? Quem faz isso toda vez, né, não emite relatório nenhum, só faz os cálculos e fala, tá aprovado. Só que esquece que tem que ter evidência para ele falar assim, ó, tá aprovado com base no meu cálculo, tem que mostrar o cálculo. Então não faz sentido o cara fazer o cálculo e não mostrar, tá? Não tem prontuário lá, mas eu fiz o cálculo, eu aprovei, eu tô seguro. Tá, mas se tiver uma fiscalização, como que o cliente vai saber se ele está seguro ou não? Você tem que colocar isso, tem que documentar. Não adianta fazer cálculo e não documentar, isso aí não serve para nada.